Ivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos hoje estudar o Evangelho, o capítulo 8. Bem-aventurados que têm o coração puro. Deixa eu ler o item 4, que é o nosso estudo de hoje. Já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento como realmente é? Nas obras de Deus, tudo é sábio. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho sempre é um anjo, e é preciso que seja assim para cativar a sua solicitude. Ela não teria por ele a mesma abnegação se, em lugar da graça ingênua, tivesse encontrado em seu filho, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ela conhecesse o seu passado. Pedimos a Jesus, pedimos ajuda ao Espírito Luiz, que nos dê entendimento desse Evangelho de Jesus. Peço aos guias espirituais, os trabalhadores dessa casa, o seu altivo, a Dona Lurdinha, as irmãs queridas. Peço ajuda para todos nós. Peço entendimento das palavras que aqui for lida. Peço para nós, encarnados, e para os desencarnados. Peço pelos ouvintes. Eu peço entendimento, Jesus. Entendimento da sua palavra, da sua doutrina. Mas, acima de tudo, eu peço a Deus, nosso Pai, de pura bondade, eu peço permissão para iniciar esse estudo junto com todos os irmãos, e peço ajuda, que assim seja. Esse evangelho aqui, ainda bem que está bem facinho, como o professor ainda não chegou. Ele diz aqui que ele já falou, essa aula ele já falou 500 vezes, então eu guardei alguma coisa. É que imagina nós, supondo, eu tenho meu filho, né? Que nós estamos estudando o quê? Deixa eu ver aqui. Bem-aventurados que têm puro coração. Deixai vir a mim os pequeninos, e passou. Esse item 4 é a pureza de coração, né? O item 3 foi a pureza de coração. E agora a gente está no item 4. Já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra? Por que não se mostra desde o nascimento como realmente é? Ele faz essa pergunta, né? Aí nas obras de Deus, tudo é sábio. É que nas obras de Deus, tudo é perfeito. Aí anda logo, senhor. As obras de Deus, tudo é perfeito. Aí como aqui ele sempre fala isso, né?
Imagina se nós tivéssemos nosso filho, assim que ele nascesse, você visse que ele fosse o seu inimigo lá do passado, se ele tivesse te matado. Porque às vezes nós temos Deus dá essa oportunidade daquele ser humano que a gente viveu em outras existências, aí nessa existência nós vamos corrigir com ele. Ele vem nosso irmão, às vezes vem nosso filho, e nós temos que aprender a lidar com ele. É isso? Continuo porque eu estou saindo. Não, senhor. Ele dormiu demais, vocês estão vendo, né? É só para os outros rir mesmo. Item 4, capítulo 8. Então, capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. A Dilane já leu o item 4 todo? Não, só li um parágrafo até aqui. Tá, vamos ler mais um pouco. Mas é o que ela falou. Já que o espírito, vou ler o item 4 todo, da criança, viveu outras encarnações, porque não se mostra desde o nascimento como realmente é. Nas obras de Deus tudo é sábio. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que seja assim para cativar a sua solicitude e atenção. Ela não teria por ele a mesma abnegação se, em lugar da graça ingênua, tivesse encontrado em seu filho, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ela conhecesse o seu passado. Então a Dilane estava explicando direitinho. Se eu chegar na casa de vocês e dizer assim, agora você é minha mãe, você é meu pai, chegar de malicuia lá na casa de vocês, ninguém vai aceitar, vai chamar a polícia, né? Esse cara está doido. Então, a criança vem necessitada de cuidados, de carinho, e porque aquele espírito ali já teve outras existências, tem os seus defeitos, tem suas virtudes e defeitos. Aí a gente não vê os defeitos da criança, só depois que cresce. Então ela precisa de carinho, precisa de amor, precisa de cuidado. Tá? É isso que acontece, que a Dilane estava explicando aqui, não foi? Vocês querem fazer alguma pergunta? Então vou continuar lendo. Ela leu até aqui e explicando. É preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se observa nas criaturas muito precoces. Então, o corpo vem pequenininho, frágil, é que a Dona Luzia está querendo entrar errado. Dona Luzia, do outro lado. Ela na ponta, ela está indo para lá. Então, o corpo vem bem frágil, com as necessidades e com aquele olhinho de... Vocês já viram um cachorrinho novinho? Né? Tudo com aquele olhinho inocente, qualquer bichinho, um pintinho, um gatinho. Aí, eu já vi tudo a mesma coisa. Depois o cachorro vira um pitbull, ninguém quer, né? Ali está um pitbull. Às vezes aparece na televisão que a pessoa adotou um bichinho pensando que era um cachorrinho, sei lá, algo de estimação, e o animal cresce e ele tem que levar para o jardim zoológico, não é? Já não apareceu isso? Já não viram? Pois é, ninguém diz que por trás daquele bichinho tão bonitinho tem uma onça, né? É a mesma coisa, é a natureza, todo ser vivo é assim. Aí aquele bichinho, a mãe dá de mamar, a mãe cuida, depois ele cresce, ela abandona, né? Aqui no ser humano é o mesmo princípio,
vem aquela criança inocente, com aquele olhinho, com fome, chorando. Só que a gente já está num estágio que nosso pensamento é contínuo. O nosso amor não acaba nunca. O filho cresce, o filho casa e a gente continua amando o filho da mesma forma. Eu tenho filho de 40 e... vai fazer 44 anos esse ano. Então, é meu filho, tenho o mesmo amor por ele. A minha mãe desencarnou tem 4 anos. Tem 4 anos que ela desencarnou. Vai fazer 4 anos. Ela me chamava de Niltinho, com 80 e poucos anos. Então, eu colocava o café quando eu ia lá, da mesma maneira que ela sempre colocou, colocava o café na mesa, vem tomar o café, não deixava eu sair sem tomar o café, assava o pão do jeito que ela sempre assou, botava as coisas lá. O amor não acaba. Mas eu sou um homem imperfeito, cheio de defeitos, mas aquela solicitude da mãe, aquele carinho, aquela atenção, isso que é solicitude, atenção desde bebezinho, ela nunca mais perdeu o amor dela, e era necessário. A Dilane falou uma coisa, e se eu fosse um inimigo dela? Essa inimizade já acabou há muito tempo, pelo amor que ela dedicou a mim. Ela não sente mais nada, nem eu senti mais nada, nem me lembrava se era inimigo ou não, porque a gente não lembra. Porque não é só amigo que vem, às vezes vem o inimigo, mas com tanto amor e tanto carinho, a gente se transforma. Vejo aqui a Custódia com a netinha dela, né, desde pequenininha, já está ficando uma mocinha, né? Está fazendo malcriação já, Custódia? Ainda não, né? Mas deixa fazer 15 anos. Então, vai cortando. É isso aí, a mãe e o pai têm que educar, dá amor, dá carinho e educa. Porque ali tem um espírito com um passado, e a gente não sabe o passado dele. Alguma pergunta? Alguma colocação? Gente, eu confesso para vocês, eu acordo cedo, 5 horas todo dia. Eu acordei cedo hoje. Do mesmo jeito, eu olhei, vou dormir mais um pouquinho, estou muito cansado. A gente saí daqui, cheguei em casa, já eram quase 11 horas da noite. Até tomar banho, né, e dormir. Aí eu olhei a hora e falei, não, hoje não, eu vou ficar mais um pouquinho só. Esse pouquinho cheguei em cima da hora. Estou com a cama nas costas aqui, dá para ver? Mas eu tomei banho, levantei, tomei banho, escovei o dente e vim. Vim correndo, vim rezando no caminho. Eu paro, eu sento, eu abro o evangelho em casa, eu leio, faço uma prece, faço uma meditação, paro um pouquinho a mente, depois eu venho. Hoje, quando eu vi a hora, eu dei um pulo correndo, tomei um banho correndo, vim, Senhor, me ajuda, já vim descendo, rezando no caminho. Então vamos lá. Durante um certo período, é por isso que, ao aproximar-se da reencarnação, o espírito começa a perturbar-se e pouco a pouco perde a consciência de si mesmo. Isso aqui é uma outra coisa que acontece com todos nós. O espírito sabe quem é ele sabe. Aí, à medida que ele vai se ligando ao corpo, o corpo vai se formando e cada vez mais ele vai se ligando. Ele vai se perturbando, ele vai ficando perturbado, no sentido de esquecer o passado. É o que está acontecendo comigo, ele sente tudo, ele percebe tudo, até que ele vai nascer e ali ele esquece tudo. Isso acontece com a maioria de nós, com a grande maioria, por isso que a gente não lembra do passado. Mas eu conheço uma pessoa, a Elizabeth Opert, é muito minha amiga, de muitos anos, lá do outro centro, e ela contava para a gente que a filha dela, a Marília, quando ela engravidou da Marília, ela engravidou, e a Marília, até os 7 ou 8 anos, até os 9 anos, ela lembrava de tudo que aconteceu. Depois ela não falou mais no assunto. Ela disse assim para ela, mamãe, eu tinha que nascer.
Eu me lembro perfeitamente. Vou contar rápido a história para vocês entenderem. Eu tinha 5 mães para escolher. Ela estava bem, né? Tinha mãe para receber. Aí escolhi você. Eu gostava do seu cabelinho. A mãe dizia assim: você me escolheu pelo cabelo, agora aguenta, porque a Beth era firme, a Beth era durona. Sempre foi. Sempre foi e continua. Está com 80 anos e continua dura. Né? E se foi me escolher pelo cabelo, agora aguenta. Aí ela diz: então eu estava na sua barriga, estava perto de nascer, você começou a passar mal em casa, meu pai botou você no carro, se preocupou, ligou para o médico no caminho, de dentro do carro ele ligou para o médico e foi para o hospital. Chegou no hospital, você foi para o quarto, a enfermeira te levou para o quarto, o médico não estava lá. Aí você estava no quarto passando mal, o médico subiu, chegou até o quarto, mas ele esqueceu alguma coisa no carro dele, olha. Ele desceu novamente, foi até o carro, pegou o que ele tinha que pegar, voltou para o quarto, aí eu não me lembro de mais nada. Ela nasceu, aí ela não lembra. Então, ela guardou na lembrança todo esse processo que ele está dizendo aqui. Aí nasceu, esqueceu de tudo. E ela contava isso para a mãe. Contava. Interessante, né? Aí é uma coisa que não é comum. Não é comum. Tem pessoas que lembram até depois que nasceu. Adulto, a Dilane, ela lembra. A Dilane lembra da vida na barriga, lembra da vida que estava mamando, lembra da vida que estava engateando. Isso que ela. Ainda bem que ela saiu daqui, ela lembra. E o Kardec está dizendo aqui é uma realidade, é o que acontece com todos nós. Vamos mais um pouquinho. Durante um certo período, permanece em uma espécie de sono, durante o qual todas as suas atividades ficam em estado latente. Estado latente, o que é isso? Vocês pegam uma semente, ali tem estado latente, em germe, uma árvore, não tem? Uma árvore. Se você pegar um caroço de jaca, aqui tem muita jaqueira, e botar na terra, ou árvore para nascer, vou te contar. Mas nasce em qualquer lugar. Vocês acreditam que eles botaram ali a passagem da água pluvial, fizeram um cano, como é que chama? Uma represazinha ali para a água dali e para a rua. E armaram com madeira para jogar concreto em cima. Botaram a madeira, jogaram o concreto e colocou a tampa de ferro, aquelas tampas de ferro ali. A água vem por ali. Aí anteontem, o pessoal para fazer dedetização. Falei, tem que jogar ali também. Eles levantaram, estava com a madeira em torno de concreto, tinham 5 pés de jaca, já assim querendo sair pelo canto, com tampa e tudo. Eu falei, árvore danada. 5, tinham 5 caroços e o galinho fininho, tinha uma distância da madeira para a tampa, assim, ó, estavam desse tamanho. Então ali no caroço está em germe, está latente todo o potencial de uma árvore. Na criança, como ele colocou aqui, está latente, durante um certo período permanece uma espécie de sono, durante o qual todas as suas atividades ficam em estado latente. Então, naquela criança, está, assim como no caroço da jaca, na semente da jaca, tem uma jaqueira que vai produzir frutos, né? Vai dar um monte de galho, um monte de folha, flor. Jaqueira da flor? Eu nunca vi, não. Já nasce no caule, né, a jaca, né? Aí já nasce ali.
Então está latente naquele caroço uma jaqueira enorme, que vai dar milhares de folhas, de galhos, de frutos, de outras jaquinhas de fruto. Na alma humana está ali um ser com a sua experiência, está latente, ele está numa espécie de sono, mas ele tem experiência, muita experiência acumulada, que à medida que o órgão vai se desenvolvendo, ele vai mostrando. Vocês não lembram do passado, eu também não lembro do meu passado, vocês não lembram, mas vocês trazem as tendências de vocês. Todos nós trazemos as nossas tendências, as nossas aptidões, a gente traz. À medida que o organismo se desenvolve, a gente começa a viver o que a gente é. A gente começa a viver o que nós somos. Ontem, eu vou falar baixo porque eu vou falar mal dos outros. Pode falar mal dos outros? Não pode, né? É feio falar mal dos outros. Vou falar baixinho para ele não escutar. Mas ele não veio, não. Hã? Ó, ontem não, foi anteontem também. Eu fui e chamei a atenção de um pedreiro. Não foi nem de um deles aí. Problema aí. Chamei a atenção. Eu não tinha tomado meu remedinho, não. Aí eu dei uma apertada nele lá. Mas eu não falei nada demais. Foi um desleixo com a ferramenta e eu fiquei danado da vida porque eu tinha acabado de comprar a ferramenta. E a ferramenta é cara. Mas falei com o encarregado. Não falei com a pessoa que tinha sido desleixada. Um outro que estava do lado, né, tinha uns 3 do lado, os 3 ouviram, então, tinha uns 4 ali, mas quem usou mesmo não estava nem ali, estava lá em cima do telhado. Tudo bem, passou. Quando foi ontem, eu perguntei, cadê o fulano? Não, fulano não vem mais não. Eu falei, não, fulano não vem mais não, por quê? Ah, ele não gostou do que o senhor falou. Agora você vê, olha o que é o orgulho. Eu falei, mas eu não falei nada com ele, pô, ele é um bom trabalhador. Ele, não, seu Nito, ele é assim mesmo. Às vezes ele faz isso comigo, ele cisma, se eu chamar a atenção dele, ele sai, vai embora, larga tudo. O que é isso? Orgulho, não é orgulho? Pobre, precisa do trabalho, tem as suas dificuldades, simplesmente vira as costas e vai embora. E olha que não foi nem para ele, nem para ele. Eles chegam aqui, ó, a gente dá café da manhã. Qual obra é que dá café da manhã? Que dá almoço, que dá o café de tarde, o dia inteiro tem café. Às vezes leva janta para casa, leva quentinha. Mesmo assim, tem orgulho. Então esse espírito, ele é orgulhoso, ele é pobre, né? É orgulhoso. Significa o quê? Que na outra vida, na outra existência, ele pode ter sido um rei. Veio peão, era rei. Era um rei orgulhoso. Vocês estão entendendo como a gente traz as nossas tendências? Sempre foi orgulhoso. Na vida passada, na outra. Pode ter nascido em qualquer lugar do mundo, em qualquer país no mundo, pode ter sido rico de novo, pode ter sido pobre, não conseguiu tirar o orgulho de dentro de si. Não consegue, orgulho bobo. Então, a gente traz as nossas tendências, as nossas aptidões, orgulho, vaidade, egoísmo, ou as virtudes, é uma pessoa trabalhadora, estudiosa, pessoas organizada. Você traz isso com você. Uma virtude não tira o defeito. Esse mesmo exemplo que eu estou dando para vocês, para mim é o melhor trabalhador que tem aí. A gente já está aqui 1 ano. Eles estão aqui 1 ano trabalhando. Então já conheço todos eles. É o melhor que tem. Ele é muito trabalhador, sabe fazer tudo. Sabe fazer tudo. E não para de trabalhar, não para. Então olha que qualidade, que grande virtude, mas do lado da virtude tem um defeito que chama muita atenção.
Porque o chefe lá, o encarregado, falou, não, ele é assim mesmo. Sempre faz isso. Então, na criança, ele trouxe isso, ele era um bebê que a mãe amamentava, mas naquele bebê estava ali, ó, naquela fase de uma espécie de sonho, estava latente o quê? O defeito do orgulho, é uma alma orgulhosa, e estava também a virtude do trabalho, é uma alma trabalhadora. Assim somos nós temos defeitos e temos virtudes. Que quando bebezinho a gente não vê, a gente não consegue ver. E quando olha, percebe a função do pai, corrigir. Corrigir. Viu que a criança é egoísta? Não, dá para o seu coleguinha, me dá um aqui. Fala. Tem que ir tirando aos poucos. É isso aí. A professora estava contando para mim aqui ontem também, ó, tudo ontem, tudo fresquinho, né? Ele estava conversando sobre. Sempre a gente conversa sobre doutrina espírita. Aí acabou a aula, ela tinha deixado lá o lápis de cor, lápis de cera, e a criança foi botando tudo no bolso. Foi botando tudo no bolso. Ela virou e foi guardando. Ela viu. Criança, né, disse 4 aninhos, 5 aninhos, foi levando. Aí ela falou com a criança, não pode, você não pode levar. Aí ela disse assim, e você não faz mais isso, agora não é mais para fazer isso. Aí a criança foi, tirou tudo e deu. Aí ela concluiu, né, não estou dizendo que tenha sido exatamente isso, mas pode ser que essa criança tenha tendência ao roubo. Pode ser. Porque a sala tinham muitas crianças, ela foi a única que queria levar para ela, para a casa dela. Então ela tem tendência a levar o que não lhe pertence. Aí cabe à mãe ver isso. Se a criança vem da escola com um lápis que não é seu, uma borracha que ela não comprou, de quem é isso? Então ela tem essa tendência. Aí cabe à mãe corrigir, não, você não pode pegar, não pode. Ela vai aprender, porque essa é uma fase boa. Meu pai era um homem duro. Eu não sou muito duro não, sou duro. Eu não sou não, sou gente boa, mais ou menos. Meu pai era um homem duro. Um paraibano duro. E uma vez eu estava dormindo e eu senti aquela mão pesada no meu ombro, porque ele trabalhava e estudava à noite, então ele chegava tarde. Enfim, eram umas 11 horas, eu estava dormindo, ele me acordou e falou assim, de quem é essa bola que está ali? Eu tinha achado na rua, na calçada, uma bola dente de leite. Na minha época, era bola dente de leite, era a bola dos sonhos. A gente brincava, era pesadinha. E eu peguei aquela bola e estava na rua, já estava de noite, não estava ninguém, levei para minha casa. Deixei lá. No dia seguinte, eu ia brincar na rua, se aparecesse o dono, a minha bola, claro, que ia levar. Aí meu pai pegou, olhou a bola, de quem é essa bola? Eu falei, não sei, eu achei. Achou aonde? Lá na rua. Vem cá, pega a bola. Eu levantei da cama, peguei a bola, vamos lá, me mostra onde você achou. Aí eu andei na rua, saímos, morava numa casa. Aí foi aqui, ó, bota a bola aí. Eu botei a bola aonde eu encontrei. Aí voltamos juntos, chegou em casa e falou assim, ó, nunca mais você pega o que não é seu. Não é seu, você não tem que pegar. Não é seu, você não tem que pegar. Deixa lá. Eu fui dormir. Eu estou com 60 e vou fazer 65 anos esse ano. E esse ano o Vasco vai ser campeão, não vai ser o Botafogo não. 65 anos. Você pode deixar ouro em pó ali que eu não pego. Eu guardei e eu não esqueço disso. Nem meus irmãos sabem disso. Agora eu e vocês só que sabemos. Então olha a educação.
Educação. Então a gente precisa educar os nossos filhos, e é nessa fase que a gente educa. Aí eu já era grandinho, já tinha uns 13 anos. Mas ficou a lembrança. O espírito, ele precisa ser educado. Por isso que ele vem inocente, esquecendo do passado, que a fase até os 7 anos é a melhor fase para se educar, aonde o espírito assimila melhor as orientações. Ele está ali como uma massinha que a gente molda e faz o que quer. Então é função do pai, da mãe, educar esse espírito, senão depois vai chorar. Se a criança te bate no rosto, não tem criança que gosta de bater? Bate, faz pirraça, e você deixa, quando for adulta ela vai te bater. Se você dizer, não faz isso, ela vai aprender. Não faz isso. Às vezes está de manhã, quer alguma coisa e bate, né? Não pode fazer isso. Então aquele espírito, ele traz com ele uma porção de coisa, agressividade, bondade. Se você vê que é uma criança agressiva, precisamos educar. Aquele espírito é agressivo, ele pode ter sido quem foi, mas ele traz com ele em germe todas as suas tendências. A gente só esquece a personalidade que animou no passado. Não sei se eu fui João, José, quem seja lá quem for, rico ou pobre, eu trago comigo tudo que na personalidade de João ou de José eu tinha. As más tendências é para a gente vencer. Por isso a reencarnação, para a gente se educar o espírito, até a gente chegar à angelitude. Então, por isso que a Terra é um planeta violento, um planeta de miséria, um planeta de dor. Passam fome, morre muita gente de fome, morre muita gente se suicidando, morre gente de tudo quanto é jeito. Morrer de fome, poxa, por que isso acontece? Por causa do egoísmo. Olha quanta guerra no mundo. Nós temos hoje 200 e poucos conflitos no mundo inteiro. São trilhões de dólares, trilhões, não está na casa dos bilhões não, que se gasta por ano com armamento, com bomba, com avião, com tanque de guerra. Então, nesse exato momento, as empresas, as indústrias bélicas estão produzindo bomba lá, rápido, correndo, porque precisa de arma, precisa de munição. E essas mesmas indústrias fomentam a guerra. Porque quanto mais guerra, melhor, mais eles ganham dinheiro. Eu não posso falar da indústria farmacêutica não, mas é também cruel. Da guerra eu posso falar, mas daí alguém me escuta aqui e vem dizer que eu estou falando mal dos outros. Então isso é o quê? O egoísmo. A maioria de nós ainda tem muito egoísmo, ainda pensa somente em si. Se o outro vai morrer ou vai matar alguém com o que eu estou fazendo aqui, o problema é dele, não é meu. Eu quero o meu primeiro. Então a indústria bélica é a indústria mais rica do planeta. E o Brasil produz e produz muito, hein? Nosso país não fica para trás, não. Claro, não é como os Estados Unidos, como a China, como essas grandes potências, mas a gente tem uma indústria bélica enorme. E, no entanto, o povo morre de fome, mora na comunidade, não tem água potável. Significa que nós estamos sofrendo hoje a consequência do que a gente fez lá atrás. Muito provavelmente fomos nós os responsáveis lá atrás pela guerra. Ajudamos a matar, ajudamos a fazer o que não devia, hoje a gente colhe o que plantou.
Então ainda há egoísmo no mundo. Aí a função do pai, a missão paterna, materna, é uma grande missão, porque Deus coloca na mão dos pais um espírito para ser educado. É uma missão. É uma missão. Tudo bem? Vocês entenderam o que eu falei? Pois é. É. Pois é. Vocês já viram fogos no Ano Novo, né? A gente pega lá um morteiro e faz... Tch, bum. Aquilo custa quanto, um morteiro daquele? Custa o quê? Uns 5 reais, 10 reais? 10 reais. Tem gente que queima, que gosta disso, né? Eu nunca gostei de fogos. Você pega, mesmo que você pegasse um dinheiro, uma nota de 10 e queimasse assim. Você compra uma caixinha, custa 100 reais. Não é baratinho aquele morteiro, não. Custa 100 reais. Para o camarada pegar, pum, pum. Agora imagine uma bombinha dessa que vale $1 milhão. Para o cara fazer, pum. A mesma coisa. Só que ele faz pum no navio do outro, na casa do outro, na terra do outro, pum, matando todo mundo. Mas são $milhões, é o que ele está dizendo. Se a gente, quantos hospitais nós nos faríamos com um avião caça, um F-16? O F-5 já passou, um F-16, por exemplo. Tem já o F-35, né? 36, enfim. São $milhões, milhões, que dá para construir hospitais, casas, mas não, vai fazer a guerra. Mostra o egoísmo. Nós estamos numa humanidade egoísta. E quantas vezes nós somos egoístas também? Quantas vezes eu não preciso da cesta, mas eu pego? Pego aqui, pego ali, pego lá, e tem gente que não pega nenhuma. Quantas vezes? Quantas vezes eu sou egoísta? Eu tenho pouco, mas é meu e acabou, não ajuda ninguém. Então, provavelmente, se eu tivesse com muito dinheiro, com muita fartura, eu seria egoísta do mesmo jeito. Olha lá, o rapaz orgulhoso que a gente contou. Se fosse rico, imagine esse cara rico, com o nariz em pé. Não podia falar nada, que ele ia passar por cima de todo mundo. Então vamos continuar aqui, para terminar. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer com que ele esqueça as coisas que possam prejudicá-lo em sua nova existência terrestre. Entretanto, o seu passado exerce influência sobre ele, que, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida, renasce melhor e mais forte moral e intelectualmente. Então, por isso que a gente nasce esquecendo de tudo, porque a gente assim tem a oportunidade de fazer certo. É igual vocês pegam um caderno, uma folha de caderno e começam a escrever. Aí escreve um monte de garrancho. Tem gente que vai, arranca a folha, né? Pega a folha, embola a folha e joga no lixo. Aí pega uma folha nova e vai escrever, com cuidado. Então a vida é assim. A gente desperdiçou uma vida, a gente tem uma vida nova, né? Uma folha nova de vida, para poder escrever limpo. Escrever tudo limpinho, bonitinho. O problema é que a gente vem arrancando páginas e páginas e nunca consegue fazer uma página inteira limpinha. Então a gente esquece, embola o passado, porque a gente traz as tendências, mas a gente não esqueceu de escrever. Aí a gente vai escrever, tenta fazer de novo, fazer certo. Eu fui egoísta, vou tentar ser altruísta. É o contrário de egoísta. Eu fui orgulhoso, eu venho para desenvolver a humildade. Eu usei inteligência para fazer o mal, eu vou agora
ter oportunidade de usar a inteligência para fazer o bem. Aí a gente vem em posições diferentes, posições sociais diferentes, esquecendo o passado, para a gente ser uma criatura melhor. Para essas sementes produzir bons frutos. Está difícil isso que eu estou falando? Não? Entenderam? Entendeu? Vanessa. Está vendo? Acertei de primeira agora. Suas ideias, a partir do nascimento, retomam a atividade gradualmente. À medida que os órgãos vão se desenvolvendo, de onde se pode dizer que no decorrer dos primeiros anos o espírito realmente é criança, porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem adormecidos, ele é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazer com que progrida, o que torna mais fácil a tarefa que pertence aos pais. Olha aí, tudo que a gente já explicou. Então ele é mais dócil como criança. Ele vem inocente para a gente educar. Mas vocês já ouviram falar nos psicopatas? Pato não é aquele aquele bichinho não. Patos é doença. Psicopata, de psiquismo. Doença do psiquismo. Tem crianças assim, com 7, 8 anos, faz maldade com o bicho. Coloca dentro da máquina de lavar, só para ver como é que ele fica. Eu vi uma reportagem que um garoto de 10 anos, outro de 8, pegaram um bebê, levaram para onde passava o trem. Quando vinha o trem, botou ali o carrinho ali para o trem passar por cima. Aí perguntaram, por que vocês fizeram isso? Não, eu queria ver como é que era, o que ia acontecer com o bebê. Olha, o psicopata aí, doença da cabeça. Então, olha a tendência que essa criança trouxe. Lá nos Estados Unidos é preso. A gente falou isso aula passada, né? A gente estudou isso aqui aula passada, esse tema? Então, é da alma. Olha como a alma traz as suas tendências. A gente traz a maldade ou a bondade. Né? Entendeu, André? Cadê a mãe do André? A mãe do André está aí? Não. Como é o nome dela? Está com a Néia. Vocês sabem da história do André, né? A mãe dele conta. Agora olha a maldade de quem fez aquilo ali. Amanhã ele vai ter que resolver isso com ele. Porque ele vai receber o mesmo que ele fez. Para aprender a não fazer isso com ninguém. Aí termina aqui, dizendo: portanto, por algum tempo, o Espírito se reveste com o mandato da inocência e Jesus está com a verdade quando toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da alma. Então a criança, ela é pura, ela é inocente. Então Jesus compara o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Então, bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então ter o coração puro é ter simplicidade e ser humilde. Não tem como você ter o coração puro sem simplicidade, sem humildade. Aí Jesus compara, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, nessa fase infantil em que ela não mostrou ainda suas tendências. Não diz que era para as crianças, mas para aqueles que se parecem com as crianças. No seu comportamento, sejam simples, sejam humildes. O reino dos céus é para esses que se assemelham a essas crianças. Entenderam? Não quer dizer que o reino dos céus é para criança. Antigamente dizia assim, morreu uma criança.
virou anjinho. Opa! A gente não sabe se aquele espírito ali é bom ou mal. A gente não sabe. Ó, tem um monte de gente preso aí, traficante, gente maldosa, gente do mal, não está preso? Que a gente tem até medo de se soltar. Olha, aquilo ali está nele, é do espírito. E se ele tivesse morrido com 4 aninhos, ele ia para o céu? Não, ele traz um monte de tendência e ele não teve a oportunidade de mostrar que ele melhorou. Então ele vai ter que reencarnar para ver se realmente ele é bom ou se aquelas tendências dele vai fazer com que ele se perca nessa encarnação. Então a encarnação é para isso. É para a gente aprender a ser humilde, simples e ter a pureza que as crianças têm. Mesmo como adultos, termos a pureza de coração. Cansou vocês? Não? Então vamos rezar? Tá? Então nós agradecemos, Jesus, pela manhã de estudos, agradecemos aos guias benfeitores aqui presentes, nossos guias, nossos irmãos, agradecemos ao Altivo, a você, Lourdinha, meu grande e único amor, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a nossa casa e nos ajude, com esse conhecimento, sermos melhores, criaturas melhores, mais amáveis, mais tolerantes, mais equilibradas. Em nome, então, do amor, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos em torno do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.